Começando mais um Falando sobre a Palavra. Estamos eu, Pastor Diego, Alana, Gabriel e o Fauner aqui, começando mais um programa para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre Páscoa. E aí, Fauner, conta um pouquinho da Páscoa pra gente. Hoje é você. Jogou na fogueira, assim. A Páscoa, ela tem um significado muito especial. Primeiro que a Páscoa significa passagem, né? Ela foi um marco na história do povo de Israel. E depois ela foi ressignificada através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Porém, nos dias de hoje, as pessoas perderam o real sentido da Páscoa. Ela se tornou algo comercial, se tornou algo comum, ou só mais um feriado para viajar para a praia, ou algo para comer peixe, para comer ovo de Páscoa. E o verdadeiro sentido tem se perdido no meio de tudo isso, né? Porque assim, eu acho que assim, conforme o tempo vai passando, as pessoas elas não têm aquela que assim, antigamente as pessoas elas praticavam a Páscoa e elas sabiam o que estavam fazendo. E conforme o tempo vai passando, o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento de tudo, vai perdendo um pouco o significado, né? Porque não vai sendo passado de geração em geração. E conforme também veio o poder do dinheiro, o capitalismo, eles começaram a ver que, tipo, mano, é um evento que chama a atenção de muita gente e começou a ser algo comercial. E não foi mais passado o significado que é realmente, que é a ressurreição de Cristo, que é o verdadeiro significado da Páscoa. Foi passando algo que é tipo, vamos fazer dinheiro com isso. Então, conforme foi passando o tempo, as pessoas elas foram perdendo também o interesse do que foi a Páscoa, né? E hoje nós temos um feriado que muita gente não comemora, e quando comemora, acha que é um dia de presentear alguém com um chocolate e ficar em casa tranquilo com a família, né? E não é nem presentear, muitas pessoas veem como obrigação. Esse feriado eu tenho que comprar chocolate para eu tenho que comprar chocolate para eu tenho que comprar e dar para o rei, eu não comprar para fazer. Mas tem que ter o chocolate. Significado de a Páscoa material, significado de 3 dias. Começa a tirar de nós o verdadeiro significado e, sei lá, aí vamos viajar, feriado, aproveitar, descansar. Mas eu quero que você saiba assim, para a gente ter a morte, a ressurreição. Pastor, conta um pouquinho pra gente do que foi essa passagem de Páscoa que aconteceu com o povo do Egito, do porquê que nós comemoramos a Páscoa, nós cristãos temos esse entendimento do que é a Páscoa. Existe uma diferença, na verdade, ele tem a simbologia do que os judeus praticam até o dia de hoje, o judeu ortodoxo, né, que pratica a lei e tal, e ele tem a Páscoa como a libertação do Egito, né? Durante muito tempo, os judeus foram escravos, os hebreus, eles eram escravos do povo do Egito. E aí o Senhor envia Moisés para libertar o povo sai do Egito e vai rumo a uma terra que o Senhor havia prometido para eles. E antes deles saírem, né, o
o Senhor fala para eles para pegar um cordeiro de 1 ano e passar o sangue sobre a verga das portas, umbral das portas, né? Representando o que seria futuramente, simbolicamente, representando o que seria o sangue do cordeiro verdadeiro, Jesus Cristo, que iria derramar o seu sangue por amor a nós, né, para alcançar a nós. E o que eles fazem ali, né, de sair do Egito e ir à terra prometida, era o dia e o tempo de libertação que eles iriam viver, né? E que para os judeus significa basicamente somente isso. Só que para nós que cremos, né, sabemos que, na verdade, o que estava acontecendo no Egito era a simbologia e a profecia do que iria acontecer futuramente. O Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, derramaria do seu sangue, e que, a exemplo de como eles foram libertos do cativeiro do Egito e iriam rumo à terra prometida, nós seríamos, através do sangue de Jesus, libertos através do seu sangue derramado naquela cruz, né? O sangue de Jesus foi derramado na cruz para trazer e nos libertar do cativeiro do pecado, né? Do cativeiro da carne, do cativeiro da morte, do cativeiro da prisão do pecado. E este sangue foi derramado e ele está agora à disposição daqueles que o aceitam. Então, neste tempo, mais do que os ovos, mais do que isso, basicamente, pelo menos no meio da igreja, daqueles que creem, isso já é mais do que descartado, né? Que o sangue de Jesus, ele é poderoso, ele foi derramado na cruz para... essa é o verdadeiro sentido da Páscoa, quando Jesus reúne os seus discípulos, e ali é chamada a última ceia antes de Jesus ser crucificado. E aí ali ele mostra o verdadeiro sentido, né, da Páscoa, que o pão, né, o pão seria o seu corpo, a representação do seu corpo que foi, né, castigado na cruz, e o sangue, que é o sangue da nova aliança. A carne não significa não deixar de comer carne, comer peixe, são apenas rituais humanos, religiosos, que não tem qualquer tipo de serventia, né? Porque o simples fato de você não comer carne, né, basicamente não, isso por si só não vai te trazer nenhum benefício, não vai te salvar, não vai trazer nenhum tipo de benefício. O verdadeiro benefício está em reconhecer o sacrifício de Jesus e se valer dele, né? Porque não basta, eu reconheço, tá, não. A exemplo do que aconteceu com Jesus, o corpo dele que foi moído, né? Ele morreu no seu corpo, na sua carne, e passou o que passou fisicamente, né? Ele morreu na cruz para que ao exemplo dele, nós, na nossa carne, e muito, não deixar de comer carne, mas fazer morrer a nossa natureza carnal, né? A nossa natureza terrena. Não deixar de comer carne não faz nada. O que adianta a pessoa comer carne e aí encher a cara de pinga, né? Não comer carne, não pode comer carne, mas a pessoa fala palavrão, a pessoa briga, a pessoa xinga, a pessoa durante o restante do ano ela pratica as coisas mais abomináveis possíveis, continua se prostituindo, continua bebendo, continua nos seus vícios. Isso não faz nenhum sentido. Significa que ela apenas deixou de comer carne e nada mais.
porque ela não se valeu e ela não teve a verdadeira consciência do que aquele sacrifício representa, de fato, né? Aquele sacrifício, ele não entrou dentro dela para que ela também, a exemplo de Cristo, possa sacrificar a sua carne, não o seu corpo físico, mas deixar as práticas pecaminosas. Eu vejo também como algo só de... algo que foi passado de geração em geração, só como isso, uma tradição, essa palavra. Só uma tradição, eu não vou comer carne na Páscoa. Por quê? Porque é errado. Mas por que é errado? Não sei, é errado. Minha mãe me ensinou, minha avó me ensinou e é isso. Só que tipo assim, é um dia que eles não comem carne, que a pessoa não come carne. Eles que eu falo é as pessoas que não comem carne por não saber. Só não come carne um dia, porque eu vou ser tipo santo, vai, nesse dia. Só que... e as outras coisas, sabe? E as outras coisas que Jesus ensinou, que pra você fazer e você não faz. É mais um jejum de saúde mesmo, né? Não vou gerir carne só, tipo um jejum mesmo de academia, sei lá. Isso. O reconhecer o sacrifício é todos os dias. É todos os dias. Por isso que você ficar um dia sem comer carne, ainda que seja uma consagração, não se compara a um dia de consagração e o resto do ano você fazer tudo que é errado, como o pastor falou. Você bate na mulher, você bebe, você fala palavrão com seus filhos. Do que adianta? Uma vida com Cristo, reconhecer o sacrifício é ter uma vida com Cristo. E viver uma vida com Cristo é fazer tudo aquilo que o agrada. E o que o agrada, Fauner? Você viu? Todo mundo fica de repente, toma aí pra você. Então, o que agrada a Cristo é você ter uma vida voltada para Ele. Você ter uma vida, quando perguntam para Jesus, né? Quais são os maiores mandamentos? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e semelhante a este, o teu próximo como a ti mesmo. Porque o mais legal da Páscoa, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, é que a Páscoa não se comemora sozinha. A Páscoa você se comemora em união. E união com quem? Você chama um monte de amigo e vamos lá? Não. É você e a tua família, você e a tua casa. Quando você tem uma família pequena, a palavra vai nos dizer lá em Êxodo, que você chama o teu vizinho mais próximo, o teu vizinho do lado. Então era esse o hábito que o judeu tinha. Um hábito não por ele mesmo, mas algo instruído pelo próprio Deus, de que se a tua família não fosse o suficiente para comer um cordeiro inteiro, você chama um vizinho e faz aí a contagem. Por quê? Porque Deus também não gosta de desperdício, né? Então não podia desperdiçar. Entendeu? Então, tinha que ser, inclusive lá fala para fazer uma contagem conforme o número de pessoas, de acordo com o que vai se comer. Entendeu? Então, a Páscoa, ela foi instituída para ser comemorada em família. E é muito legal, porque se você for ver lá em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Né? Então, eu enxergo dessa forma, que a Páscoa ela tinha um significado muito importante, por sinal, porque era uma lei instituída por Deus e era um decreto perpétuo, ou seja, para ser comemorado para sempre. E aí quando Cristo vem, ele vem e ele morre na cruz, e a Páscoa ela não passa não só a ser como era antes, para se lembrar do dia que o Senhor tirou o povo do Egito, do dia que o povo foi salvo da escravidão, mas ele passou também a ser o dia em que todos nós
por crer em Jesus Cristo, passamos a ser lavados no sangue de Jesus. Ou seja, a Páscoa, ela deixou de ser só a redenção de um povo, que o povo foi redimido, foi liberto da escravidão, né? Para ser a redenção de toda a humanidade. É uma nova aliança, um novo pacto, né? O falou sobre comunhão, e uma das coisas que o Senhor veio nos reconciliar de novo, né? Porque Romanos 5 fala que nós já estávamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, né? E todos estavam destituídos da glória de Deus. Foi através do sangue que nos reconciliou com Deus, né? Nos reconciliou com o Pai. E também nos reconciliou uns com os outros, né? Porque o vínculo, a palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então o amor do Pai, o amor de Deus nos reconcilia uns com os outros através do sangue de Jesus, né? Ontem nós estávamos falando, o Senhor estava nos ministrando a respeito, né, do caminho de Emaús, que quando eles vão para a mesa e que Jesus parte o pão, ou seja, na mesa, na comunhão, os olhos deles se abrem, as escamas caem para o verdadeiro sentido. E ali eles falam, não, mas espera aí, quando ele estava falando das Escrituras, o nosso coração não ardia, né? Por quê? Porque ali, quando a comunhão, quando eles sentam na mesa, que aí vem muito a calhar aquilo que eles chamavam, ou seja, a Páscoa não é para ser celebrada sozinho, é para ser celebrado em comunhão. Por quê? Porque Jesus morreu, né? Não foi por uma pessoa, morreu por todos. E não morreu para que cada um viva a sua vida, não, ele morreu para que haja comunhão. Ele morreu pelo corpo dele, pela sua noiva, pela sua igreja. A sua igreja não é uma pessoa sozinha, são membros a igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, né? Por quê? Porque nós estamos em comunhão. Um dia nós estaremos em comunhão na glória de Deus, né? Nós estaremos em comunhão. Então não faz nenhum sentido viver uma Páscoa dividido. Não faz nenhum sentido. Vamos a Páscoa. Os ovos, cada um pega o seu. Aí um vai para o quarto, outro vai para não sei onde, e todo mundo fica assim, né? Tava até ouvindo esses dias um rapaz falando que assim, eu não conheço o rosto da minha filha, faz 5, 6 anos que eu não conheço o rosto da minha filha, porque toda vez que eu olho para ela tá assim, eu conheço mais essa parte da cabeça da minha filha do que o rosto dela de fato. Então a Páscoa não é para ser vivido sozinho, a Páscoa é para estar em comunhão, em comunhão com a família, em comunhão com a igreja também, porque a comunhão tem cura. Aonde tem a comunhão é onde o Espírito está, né? A verdadeira comunhão é onde o Espírito está, e não é uma comunhão de vamos sentar hoje e ficar, não, é uma comunhão constante, é a de hoje, a do ano que vem, nesse processo de anos vivendo em comunhão é aonde a verdadeira obra da cruz se concretiza, né, em nós. Eu penso dessa forma. E na palavra de ontem ficou ainda mais latente, né, mais claro para nós. Que aproveitando nessa divisão que tem hoje, né, da Páscoa, assim, que o pessoal tipo dá o ovo de Páscoa para a família e cada um vai para um canto. Satanás está adorando, né? Ele está amando, porque assim, ele já começou a lançar uma época, assim, um feriado comercial. Aí vem aquilo lá que também traz, que a mídia traz, que um monte de gente traz, tipo, Coelhinho da Páscoa, aí tem aqueles comerciais, aí tem a família dividindo o chocolate, e cada um indo pro seu quarto, ou assistindo TV, e cada um separado, nem conversa, só come chocolate lá. E o verdadeiro significado, ele se dispersou, né? Só que tipo, não é para ser assim, né? Porque você vai dando alimento ali para Satanás, ele tá amando isso, né? Ele adora a divisão. Eu queria aproveitar, hoje sou eu que estou entrevistando.
Esse é um risco de trazer o pastor. Era o contrário. Você que já antes já foi, não era da igreja, não havia aceitado Jesus, você fazia parte, e nessas épocas você se reunia como família, né? E como que era antes? Porque você fazia parte de um outro tipo de ideia. Qual era o entendimento que se tinha no meio da parentela, da família? Qual era o entendimento que se tinha de Páscoa? Era esse, de ganhar chocolate. Que assim, quando chegava nesse dia, eu já imaginava, mano, eu vou ganhar um monte de presente, um monte de chocolate dos meus pais. Tranquilo. E aí quando chegava o dia, eu ganhava, né? Porque lá na minha família, ainda por pouco tempo, é uma família abençoada, né? Que caminha nos passos do Senhor. Eles comemoram a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. E aí, nessa época, antigamente, eu recebia lá o ovo de Páscoa e imediatamente ia pro meu quarto, né? Porque eu ficava muito tempo lá. Então eu já ia pra lá, fechava a porta e comia sozinho. E passava lá o feriado, acordado e sozinho. E isso pra mim era Páscoa, né? Pegava lá e falava, mano, ganhei chocolate, ganhei E presente. o restante da galera? Ficavam, não, a mesma coisa. Cada um pro seu canto. Às vezes, eles, por exemplo, ficavam, assim, eu passava muito tempo em casa sozinho. Então chegava no feriado, eu já sabia que meus pais, minha mãe, meu irmão, eles iam sair, né, mas cada um em um canto. Tipo, casa de amigo, parente, e eu ficava em casa. E aí eles saíam também. Viajava. Era esse. Só que mudou, né? Hoje mudou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus mudou. Então, por exemplo, minha mãe viajou. Só que, tipo assim, o entendimento dela já mudou. Ela viajou, mas ela falou, ó, eu vou viajar porque a gente tinha programado, né? Esse feriado ela não trabalhou. Aí ela já programou uma viagem mesmo. E ela falou, ó, quando eu voltar, eu quero que você, a Gabi, o seu irmão vão lá pra casa que eu vou fazer um almoço lá. E já vamos comemorar a Páscoa. Eu falei, é isso aí, mano. Vamos comemorar mesmo. E, tipo, aos pouquinhos assim, Jesus vai trabalhando nela, no meu pai, já mudou bastante do que era antes. E na minha vida, então, nem se fala, né? Né? Vai conduzindo que tem outras perguntas aí, pode ir. Ah, tá. Assim, hoje eu considero que uma boa parte a perda desse sentimento da Páscoa se dá numa falta de responsabilidade espiritual que os pais têm com os filhos. Entendeu? Porque a palavra nos fala, né, que a lei deveria ser inculcada. Os pais deveriam inculcar a lei na cabeça dos filhos. Então eles tinham por hábito repetir ali todo dia. Todo dia falando, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, quando nós éramos escravos. Então eles conheciam muito bem. E aí, por causa disso aqui, os pais vão se distanciando dos filhos. Então você vê um lar onde o filho está falando com a mãe, não, peraí, já falo com você, menina. E aí a criança passa, sempre fica para depois. Ou então os pais não dão um celular para uma criança de 5, 6, 7 anos, e a criança fica 12 horas, 12 horas no celular, jogando. Eu tenho um primo meu que o filho dele fica do lado da tomada. Já bota o celular lá, o celular dele virou celular fixo já, né? Fica do lado da tomada ali jogando. Telefone fixo. Então, para que esse sentimento de Páscoa, porque a Páscoa ela não é só um evento, não, ela é um sentimento, entendeu? É o dia que eu sento ali com a minha família para recordar que Cristo morreu na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados, entendeu? Então, eu posso até dar um chocolate para o meu filho,
mas eu vou dar um chocolate ensinando para ele que é só um negócio gostoso, mas que a Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Entendeu? E o legal é que é morte e ressurreição. A Páscoa não é só a morte. A Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Entendeu? Então, todo mundo, todos os pais, você tem que limitar a quantidade de tempo que o teu filho vai ficar no celular. Quer ver eu ficar irritado eu falar com uma pessoa que está mexendo no celular? Eu perco totalmente a vontade de falar com aquela pessoa. Entendeu? Então, nós precisamos, acho que acho que nem existe essa palavra, mas desvirtualizar, sabe? Deixar de ser virtual, sabe? Sair da tela, ficar um pouco offline, fazer um detox de celular, porque quando uma família tem esse hábito de cada um ficar no seu canto, mexendo no celular, cada um tá jogando, o outro tá no computador, o outro tá no Zap, o outro tá lambendo tela nas redes sociais. Aí você fica assim, tá todo mundo na mesma casa, mas cada um em um mundo diferente, entendeu? Então, para mim é o maior prazer do mundo quando meus filhos chegam lá, pai, vamos assistir desenho de família. E aí, assim, não pode ser um desenho que só um gosta. Entendeu? Porque eu tenho um menino e uma menina. A menina quer assistir Barbie, Tinkerbell, e o menino quer assistir Homem-Aranha. Carros. Em casa é complicado. É complicado porque Fábio, o Fábio e a pastora até conseguimos conciliar os gostos. Sim. E fazer umas... Por exemplo, eu tô numas de só assistir coisas de ação porque eu não quero chorar, não tô nesse negócio, tô nessa vibe. E nem quero assistir alguma coisa que eu tenho que ir logo correr para trocar passar para frente a cena, né? Então, mas o sentido de você estar junto, ele tem, de fato, a verdadeira Páscoa que é vivida não só em um dia, mas todos os dias. É que eu até falei já uma vez que a Páscoa, na verdade, deveria ser celebrada no fim do ano. O Natal, devia ser no fim do ano, né? Porque eu acho que foi um acontecimento, um marco em toda a história, em todo o cosmos, em tudo que existe no céu, debaixo da terra, em cima da terra. Mudou tudo. Dividiu a história antes e depois de Cristo. Mudou tudo. A maneira como a gente enxerga Deus hoje, a gente só enxerga dessa maneira por causa do sacrifício, né? Mudou tudo. Mudou completamente. O mundo espiritual foi completamente transformado por causa do mundo terreno da mesma maneira. Tudo, né? Tudo. E nós, hoje, até a autoridade que nos foi dada como igreja, foi por causa disso, foi por causa do sacrifício de Jesus. Tudo foi transformado e tudo foi mudado. Nada como era antes, continuou sendo como antes. Depois do sacrifício, tudo foi transformado, tudo passou a ser e passou a existir de uma outra maneira, completamente diferente. Até a maneira de como a gente enxerga Deus, de como você olha para Deus, porque o texto de Filipenses, o famoso texto de Filipenses 2:5, que fala: tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, não julgou, foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome. Certo? Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus já era soberano. Deus é Deus, ele sempre foi Deus, sempre teve a mesma soberania. Só que a partir do momento do sacrifício, o texto diz que lhe deu um nome que está acima de todo nome, como homem. Porque vale ressaltar que Jesus morreu como homem. Ele não morreu, ele sempre foi Deus, certo? Se esvaziou da sua glória
e dos seus atributos de como Deus. Porque ele, quanto homem, ele não se esvaziou da sua onisciência, onipotência e onipresença. Ponto. Mas ali ele vai para a cruz como homem. E ali foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, né? Porque agora por quê? Porque foi o homem perfeito que foi para a cruz para morrer no nosso lugar. E agora ele continua sendo homem, à destra do Pai. Ele é 100% homem e 100% Deus. Vale ressaltar isso também. Porque às vezes tem a gente fala assim, coitadinho, filho de Deus, né? Foi para a cruz, coitado. Porque quando tem a cena do Paixão de Cristo, né? Todo mundo fica como coitado. Tem gente que come a besteira de não conseguir assistir, né? Você não consegue assistir por quê? Não, porque coitado, né? Porque eu não consigo, porque são cenas muito fortes. Pois é aí que você tem que assistir, para largar ser a mão de ser porcaria, igual você está sendo, e se valer do sacrifício dele, né? Eu tenho familiar mesmo, se estiver me assistindo, para você, que eu posso falar, né? Poxa, não, porque foi muito doloroso. Foi por você que ele fez. Só deixar de ser esse porcaria que você está sendo e passar a ser gente de verdade, a caminhar com Jesus, a renunciar, como ele disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? É para você se valer e ver quanto sofreu mesmo, porque ali no Paixão de Cristo, apesar de ser o mais próximo da realidade, ainda não é o 100% mesmo, porque, por exemplo, curiosidades. Uma coisa que muita gente não fala e é muito ignorado é que Jesus foi crucificado nu, pelado. Porque o objetivo da crucificação humana era expor ao ridículo e à vergonha. Então, vale ressaltar todas essas coisas e colocar a verdade nua e crua sobre a crucificação, para que as pessoas entendam. Opa, peraí, então o negócio é mais sério do que eu imaginava. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando para pessoas que não conhecem a Cristo e que também, para entender o verdadeiro sentido. Sabe por quê? Porque tem muitos cristãos, muita gente dentro das igrejas, muitas pessoas que se dizem cristão, que não se valem mais do sacrifício de Jesus. Que, vamos fazer uma apresentação, vamos fazer uma cantata, glória a Deus, foi lindo, foi maravilhoso. E o sacrifício de Jesus virou mais uma coisa legal. A apresentação, as luzes, a cantoria, as danças, fica mais legal do que o sacrifício de Jesus. Só que vale ressaltar que teve sangue derramado. E que não pode ser esquecido. Passe o tempo, passe a época, eu me emociono sim com o sacrifício todas as vezes, até quando não é época de se emocionar, eu choro, eu me emociono, porque é algo que ainda eu não consigo entender, não é algo que morreu e ressuscitou, glória a Deus. Não é uma coisa, não dá para tratar como algo comum, não foi algo comum, eu acabei de falar o que aconteceu aqui. Então, até para quem está nos assistindo, não é para você ficar coitadinho. Não é coitadinho, ele foi porque ele quis. Outra coisa que vale ressaltar, não foi os romanos, não foi os judeus, não foi grego, não foi ninguém que matou Jesus. Vale ressaltar também. Ele se entregou. O que ele diz na carta no Evangelho de João, que é citado? Ninguém tira a minha vida. É ele mesmo falando, as palavras de Jesus falando, ele falando. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar e para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, é outra coisa, que a pessoa acha que é coitadinho, porque acha, que injustiça que aconteceu com ele. Foi injustiça, sim. Coitadinho, porque não deveriam ter feito isso com ele. Não, tinha que acontecer mesmo, porque ele quis que acontecesse. Ele queria. Jesus veio, curou os enfermos, milagres aconteceram. Glória a Deus, profecias aconteceram. Mas o principal motivo de Cristo ter vindo na terra foi para morrer. E isso é muito importante também se deixar bem claro. Ele veio para morrer. Mas não para só aí morrer.
Ele ressuscitou. Ele vive, ele está vivo. Amém? Eu ia fazer uma... Você ia falar? Eu ia fazer uma pergunta pra Sara mesmo. Tá falando pouco. Todas as perguntas direcionadas para a Sara. Sim, senhora. 20 minutos de perguntas. Eu ia perguntar assim, qual que é a importância mesmo da gente comemorar a Páscoa? É errado eu dar chocolate? Não, gente, tem que comer chocolate sim, hoje. Tem chocolate. Se você quiser ir dar em outras épocas do ano, é quiser muito me dar legal também, receber eu tô chocolate. aceitando, entendeu? A importância da gente comemorar a Páscoa, a gente reconhecer e, sinceramente, pegar e dar honra e glorificar o nome de Jesus. Porque, assim, a Páscoa, a gente sabe que também é a morte e a ressurreição. A gente sabe disso. E fazendo isso, a gente reconhece tudo aquilo que Jesus ele fez por nós. Então, a gente entra numa coisa chamada passagem. Porque o que o povo no Egito eles viveram foi passagem. A passagem daquilo que era a escravidão para viver a libertação deles. E hoje nós estamos reconhecendo, lembrando de tudo isso. E tem um marco diferente nas nossas vidas. Porque nós lembramos da ressurreição, de tudo aquilo que Deus passou, e nós nos quebrantamos na presença dele. Nós pegamos e entregamos a honra, a glória, o louvor, tudo aquilo que é dele para ele. E estando em comunhão, nós cumprimos aquilo que ele falou, que é pra gente estar em unidade, que é pra gente estar andando junto. Então, assim, tudo que a gente fala sobre a Páscoa tem a ver com Jesus. Então a gente fala, morreu. Morreu, mas ele ressuscitou. Mas a gente vai comer peixe. Pô, o povo só não comeu coisa pesada, carne, porque eles estavam no deserto. Não tinha a ver com, não pode comer. Pode comer carne, pode comer peixe, pode comer o que você quiser. Quer comer chocolate? Come chocolate também. Mas a gente tem que ter um entendimento. A gente tem que ter um entendimento que não é aquilo que é o material, mas aquilo que Jesus passou. Isso é a Páscoa. Não tem a ver com o comercial, mas tem a ver com Jesus, com aquilo que ele fez nas nossas vidas e aquilo que ele tem feito desde aquele dia, antes mesmo dele morrer, para ir juntando com ele depois de morrer e ressuscitar, e ele continuando fazendo as obras, as coisas nas nossas vidas, os milagres nas nossas vidas. Então, assim, o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus. Não tem uma palavra, uma frase bonita, uma palavra específica, a não ser a palavra que é Jesus, o nome de Jesus. Ele é o verdadeiro significado da Páscoa. Então tudo volta para ele, tudo a gente se coloca nele, tudo a gente coloca ele no centro, tudo a gente pega e na hora de pegar e se ajoelhar para pedir perdão, na hora de pegar e falar sobre Páscoa, tá todo mundo ajoelhado falando, Jesus, o Senhor é lindo, Jesus, muito obrigado. Não é assim, pastor? Sim, é. Uma outra pergunta para você. Por que o nome de Jesus, por que há poder neste nome? Fazendo uma comparação à obra que foi feita na cruz, né? Fazendo uma comparação da obra da cruz e tendo o entendimento de que por que este nome tem tanto poder? Há poder nesse nome. O simples fato de você mencionar o nome de Jesus. Ontem mesmo tivemos um culto aqui maravilhoso. Foi um culto para ele, né? Não que os outros não sejam, mas ontem foi um culto focado que as músicas foi só sobre isso, tudo foi só sobre isso, né? E por que este nome, o nome de Jesus, tem tanto poder? Que você fala assim, né? O nome de Deus. Sai em nome do Espírito Santo. Que ele venceu tudo, né? Vamos começar. A partir do momento que ele pegou e ele foi lá crucificado, ele levou sobre ele as dores, as enfermidades, ele levou sobre ele tudo, toda a tristeza. Então ele levou sobre ele tudo. E não só levou sobre ele, mas ele também venceu tudo isso. Ele venceu a dor, ele venceu a humilhação, ele venceu a enfermidade, seja no físico, seja no emocional. Então, assim, ele levando sobre ele
todas essas coisas e vencendo tudo isso, faz com que o nome dele seja mais poderoso. E Deus falou para ele que era o mais poderoso. Vai ser tudo em nome de Jesus. Tanto que na hora que vai expulsar os demônios, que eles vão expulsar, não é sai agora em nome, não é sai agora, é sai em nome de Jesus. Ele sempre coloca Jesus no meio, né? Temos mais perguntas para Sara. Pode perguntar, Também tem que gente. perguntar pro Fábio, ele tá ali, ó. Fábio Só vou está nos lembrar. bastidores. Camuflado ali. Mas tá ali, gente. Hoje eu sou a voz da consciência, entendeu? Tô até atrás. E é muito legal, né, que o pastor ele mencionou que a Páscoa, a crucificação, ela ressignificou as coisas, né? Então, a primeira Páscoa, ela ressignificou, porque para o povo de Israel passou-se a ser o primeiro mês do ano, ou seja, ela mudou o tempo. E quando Jesus morreu na cruz, passou a ser o evento mais importante da humanidade. Entendeu? Porque ali dividiu todas as coisas, antes e depois de Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou. Entendeu? E por causa dele, todos nós temos acesso. Desculpa, nós tivemos um probleminha aqui com a internet, caiu um pouquinho. Tá bom? Vamos retomar. Caiu foi tudo. Caiu a gravação, caiu o áudio, caiu a conexão. Vamos retomar da onde o Fauner tava falando. É que, rebobinando aqui, né? Você sabe que tem muita gente que não vai entender isso, né? Entendeu? E o véu do templo se rasgou, né? E por causa de Cristo nós temos acesso ao Pai. Então tudo que nós oramos em nome de Jesus, o Pai ouve. Entendeu? E o nome dele, os demônios se submetem às situações. Eu estava ouvindo uma pessoa dizer, né, que os antigos eles falavam muito, o sangue de Jesus tem poder, né? E realmente há muito poder no sangue de Jesus. Há tanto poder no sangue de Jesus que nos lava dos nossos pecados. Entendeu? A palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica. É que eu misturei dois versículos. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Entendeu? Então, assim, é um marco na humanidade assim, sem igual, entendeu? E os judeus eles tinham um hábito de fazer um memorial para as coisas, para quê? Para que a partir daquela data todos se lembrassem ao olhar que houve um sobrenatural de Deus e que eles foram salvos dos inimigos, que eles atravessaram o mar, entendeu? E que Deus fez coisas grandes na vida deles. Então eles levantavam esse memorial. E a Páscoa, ela nos serve como memorial de que um dia nós morreríamos, iríamos para o inferno, mas por causa do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai. E nós não temos mais aquela sentença de morte eterna. Mas Jesus Cristo, ele conquistou para todos nós um chamado de vida e vida eterna. Sim, eu estava pensando, né? O sangue de Jesus, ele nos traz 100 coisas, né? Primeiro, a purificação do pecado, né? O texto que ele usou de 1 João, né? A purificação do pecado. Ainda que você possa cometer algum erro, um pecado, o sangue de Jesus nos purifica, né? O que também não é para ser banalizado, porque é algo precioso. Pequei, o sangue de Jesus perdoa, então tá tudo certo. Não é para ser banalizado. Que se ficar nessa,
né? É usar daquilo que é da graça como um amuleto, né? O amuleto da sorte. Eu posso fazer o que eu quiser, depois o sangue de Jesus tem é escravo. Não é uma pessoa que está se valendo do sangue. Liberta da libertação, né? Traz a purificação do pecado do sangue de Jesus. A libertação da escravidão, porque uma coisa é você ser purificado pelo sangue de Jesus. Outra coisa é a pessoa que estava e agora no sangue de Jesus ela é liberta da escravidão. Porque nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Né? Tem aquele que peca e tem aquele que é escravo do pecado. Ele faz porque ele é escravo. Né? Tem a autoridade, a reconciliação, na verdade, com o Pai, né? Reconciliação com Deus, o véu do tempo, como o Fauno citou. A autoridade contra os demônios, o sangue de Jesus, nos deu essa autoridade. E a salvação e a vida eterna. Porque agora nós fomos salvos, né? Fomos salvos da vida que nós vivíamos, da vida pecaminosa, da escravidão, mas também fomos salvos para a vida eterna que virá depois. A vida que virá depois. Isso é o mais importante, porque é o selo, né? A salvação foi conquistada, tudo isso foi as 5 coisas que aconteceu na cruz. A salvação através do sangue de Jesus, a salvação eterna. Por quê? Porque todos nascem escravos do pecado, né? Escravos do pecado, tem essa herança, né? Mortos espiritualmente, distante de Deus e mortos espiritualmente. Mortos, e aí esse era o caminho, né? E o último que eu falei, né? Que é a salvação eterna, é o selo. Porque aí o sangue de Jesus, aí a gente vai chegar lá no dia da glória, mas e aí? Né? O texto em Apocalipse fala, né, que quem são estes que estão com vestidura? Que são estes que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O passaporte para a eternidade não é, ele é bonzinho, então ele vai. Ele fez coisas muito boas, ajudou os pobres e fez tudo que era legal. Ele era uma pessoa que pagava todas as suas contas. Pode olhar aí, não tem boleto nenhum atrasado dele. Mas não tem o sangue de Jesus, então, né? E o texto diz que a diferença nos últimos tempos, a diferença é só uma. Ou tem a marca do anticristo, a marca da besta, ou tem a marca do sangue do Cordeiro. Não tem meio termo. E muitos, né, não quero entrar nesses méritos, mas muitos já têm uma marca. Espiritualmente falando, a marca do anticristo, muitos já têm espiritualmente, não tem fisicamente, mas espiritualmente já estão sendo conduzidos para isso. Mas dá tempo ainda de receber a marca do sangue de Jesus, hein? É só aceitar e falar assim: Senhor, eu te aceito. Eu reconheço que eu era porcaria, mas agora eu quero deixar de ser porcaria. Eu quero aceitar o Senhor. Eu reconheço que o seu sacrifício é o que me salva. Não tem outra coisa que pode me salvar. Eu reconheço que o teu sacrifício na cruz é a única coisa que pode me salvar. E eu reconheço. E te recebo como meu Senhor e Salvador. Vocês têm mais alguma coisa para falar, para comentar? Pastor? Assunto tem para mais, mas a gente para por aqui. Tem certeza? Eu queria só ressaltar uma parte dessa passagem. É porque eu estava aqui falando, se eu falar eu não falo, mas o Senhor me trouxe a memória e eu vou falar. Quando Jesus ele sai para orar com os discípulos, lá em Lucas, eu não vou me lembrar o capítulo, fala que ele suou sangue. Isso se chama hematridose. Eu sei disso porque uma vez eu fui convidada a ministrar uma célula de dança e ele me entregou exatamente essa palavra. E eu fui pesquisar porque ele suou sangue. Isso se chama hematridose. Acontece, mas geralmente quando acontece a pessoa morre. Ela não suporta, ela já morre naquele momento ali. Porque é um alto nível de estresse que você está que te faz suar sangue. E naquele momento Jesus orou,
veio 2 anjos e fortaleceu ele, para ele passar tudo o que ele tinha que passar. Então, o sofrimento dele começou um bom tempo antes. Aquele processo de morte dele começou um tempo antes. Então, ele sofreu tudo que sofreu, passou tudo que passou por nós. E às vezes a gente fala, ele foi crucificado. Meu, a crucificação de Cristo não tem o que comparar. Não existe, não dá para imaginar, não dá para colocar no medida o sofrimento dele. E às vezes, como a gente falou aqui o tempo todo, a gente não valoriza esse sacrifício e também não passa o que é para passar, ensina o que é para ser ensinado. O pastor estava falando de deixar os seus filhos saberem o que foi a crucificação, ver o que foi o sacrifício de Cristo. Ele estava falando, eu conheci uma menina não, já era uma mulher, ela tinha 19 anos. Gente, ela assistiu a Paixão de Cristo pela primeira vez aos 19 anos e na igreja. E assim, ela veio de um lar evangélico, ela cresceu na igreja, porém ela não assistia, porque a mãe dela não deixava ela assistir. Falava que era muito pesado a cena para... Eu falei, menina, assim, 19 anos, como que você cresceu na igreja e você nunca assistiu Paixão de Cristo? Eu fiquei abismada com aquilo. Na Páscoa passada, minha mãe fez a gente assistir. Ela voltou todo mundo e falou assim, não, vocês estão esquecendo, pode sentar aqui todo mundo que a gente assistir de novo. Exatamente, é o ensinar, é o mostrar, ensinar a valorizar aquele sacrifício. A versão em hebraico é melhor ainda. A versão em português eu não gostei, não. A versão em hebraico. Já assistiu a versão em hebraico? Mas o filme tem legenda, né? Já tá, tava tão bom aqui, já tá querendo me fazer ficar nervoso. Me sair da comunhão, Gabriel. Nunca vi, não. Não fica vermelho, não, da cor do fone, da cor da camiseta. Da cor do fone ia ser estranho. Não, é sacanagem, o cara me fala, eu não leio em hebraico. Eu também não leio e assisti, porque tem uma legenda, né? Uma coisa chamada legenda, que vou te explicar o que é legenda. Legenda é quando se fala em outra língua, mas alguém traduz para nós na legenda em português. Qual é a sua língua? Português. Então, ele traduz para a sua língua e aí você entende. Mesmo falando em outra língua, você consegue entender. Olha que legal. Entendeu agora, amor? Caramba, o cara é chato, né, mano? Tava tão bom agora, tinha que ser o Gabriel, né? Mais alguma coisa? É isso Acho aí. que é melhor encerrar. Depois dessa, né? Acabou mesmo. O sacrifício de Jesus, ele nos resgata. Ele nos traz para a comunhão de novo. Porque tem muitas pessoas, a gente tem testemunhos aqui na igreja, de pessoas que não sabiam o que era família. É ou não é? Não sabiam o que era família. Através da obra de Cristo na vida de cada um, muitos entendem e sabem o que é família, o que é viver em família hoje. Através do quê? Por causa do quê? A igreja, ela é chamada do corpo de Cristo, né? E como corpo de Cristo, ele faz com que a sua obra seja feita na sua igreja. Amém? É isso aí. É isso aí, gente. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos sigam no Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem nos mandar um direct. Nós temos uma equipe para falar com vocês, para auxiliar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? É isso. A Páscoa ela não é comer chocolate, não é ficar sem comer carne, é a ressurreição de Cristo, tudo bem? E é isso. Até o sábado que vem. Um beijo e até mais. Até mais. Até mais.